Eis que virá o nosso Deus com poder e majestade, e Ele há de iluminar os olhos dos seus servos. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram gritando: tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos dele, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. E os olhos dele se abriram. Jesus os advertiu severamente: tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vez ou outra, meus irmãos e irmãs, é necessário que nós façamos essa experiência que a providência de Deus preparou para nós nesta manhã. Há um certo desconforto, não é? Celebrarmos a Eucaristia sem instrumentos, sem música, sem os cantos litúrgicos. Mas nós precisamos, vez ou outra, recordar-nos disso, porque inúmeros são os irmãos e irmãs, primeiro, que não têm nem a oportunidade de celebrar a Eucaristia, porque há um padre para 30, 40 comunidades no Brasil, e às vezes o deslocamento entre uma e outra é quase 2 horas de carro. Realidades assim não tão distantes de nós, aqui da Serra da Piedade. Mas em outros lugares também, ainda que tenha missa diária, falta homens e mulheres de boa vontade que se dispõem a colocar os dons que Deus lhes deu a serviço da comunidade, a serviço da igreja. Por isso aqui já quero exortar você que me escuta, você que tem dons, dom da leitura, dom de cantar, dom de tocar, dons que podem ser utilizados e que por algum motivo, justo ou não tão legítimo, você escondeu o seu talento na areia. Coloque os dons que Deus te deu a serviço de Deus. É dele, é para ele. Não se envergonhe de colocar aquilo que Deus te concedeu a serviço dele na sua igreja. Sei que tem muita alfândega da fé dentro da igreja. Tem muitos cristãos que, ao invés de acolher, afastam, repulsam as pessoas. Mas nós não servimos a igreja por causa deles e nem servimos a eles. Servimos ao Senhor. Vença a sua timidez. Vença também o seu orgulho de pensar assim: ah, lá não reconhecem o meu valor. Ou vençam também aquilo que foi, nós podemos inclusive dizer, culpa nossa, de uma falta de acolhida, de uma rispidez dos irmãos, porque nosso Senhor Jesus Cristo precisa dos seus dons. E precisa dos seus dons para que o mundo creia. Só a fé pode transformar a vida do mundo, meus irmãos e irmãs. É justamente esta experiência que o Evangelho de hoje nos apresenta. Sem a fé não seremos salvos. Porque Jesus, na entrelinha do Evangelho, apesar disso estar explicitamente, nos mostra: será feito conforme acreditamos. Primeira coisa que nós podemos dizer aqui é que sem fé é impossível estarmos sintonizados com o coração de Deus. Não adianta também colocar os dons que Deus lhe deu a serviço da igreja se você não tem fé. Nós servimos a igreja e colocamos os dons que temos, ainda que não perfeitamente, porque somos imperfeitos, porque cremos.
e queremos retribuir a Deus com o que temos, porque nós o amamos. Agora, se nós não temos fé, primeiro nós não reconheceremos jamais que os dons que Deus nos concedeu vêm dele, e justamente porque vêm dele, são para ele. E em segundo lugar, nós sequer conseguiremos fazer a vontade de Deus na nossa vida e na vida do mundo. Porque é a fé que abre os nossos olhos para ver que o Cristo que virá é o Cristo que veio. O Adventus Christi, isto é, o dia da vinda gloriosa do Cristo, será para nós o dia da visão plena. Mas esta visão plena não é algo imaginário, nem algo construído, porque nós já tivemos um esboço do seu rosto. O Adventus Christi é justamente precedido de sua vinda. Ele já veio na nossa carne. É por isso que o Natal é chamado de festa da luz. Ontem estava eu montando o presépio. Está aqui no fundo, se os meninos até quiserem mostrar, não tem problema não. E aí, falta agora alguns retoques finais ali. E justamente as luzes. Porque ou coisa, me desculpe o desabafo, ou coisa chata é esse tal de pisca-pisca, né? A gente enrola o negócio tudo bonitinho de um ano para o outro, guarda com maior cuidado, mas mesmo assim o bendito resolve não funcionar. Então é o que está faltando ali no presépio agora, para, vamos dizer assim, estar pronto, 100% pronto para celebrarmos o mistério do Natal do Senhor. E justamente por que a gente coloca luzes no presépio, na árvore de Natal, nas portas da nossa casa? Porque o Natal é a festa da luz. O mundo que jazia nas trevas foi iluminado pela luz que veio na nossa carne, por Jesus. Ele é a luz do mundo. Quem o segue não anda nas trevas, pelo contrário, ele mesmo diz, quem o segue tem a luz da vida. Mas nós só somos iluminados quando nossa fé é capaz de fazer com que os nossos olhos do coração se discernem, se abram. Agora, meus irmãos e irmãs, a fé vem pela escuta. Há poucos dias atrás, ouvimos a cura do cego, do Bartimeu, né, que estava à beira do caminho. E isso eu dizia, virou até rios no canal Mãe Piedade. Se você não segue o nosso canal Mãe Piedade, fica aí a dica, @Mãe Piedade no Instagram. E lá eu dizia, a fé vem pela escuta. Vou usar um termo bem técnico, mas vou explicá-lo. É necessário um auditus fidei, uma escuta da fé. A fé não nos vem por outros sentidos, senão pela audição. E é justamente isto que o Evangelho de hoje nos apresenta. 2 cegos. Aqui nós podemos, para além da cegueira física, dizer, eram cegos no coração. A pior cegueira que pode atingir a vida humana é a cegueira do coração, é a cegueira da alma. Se somos cegos na alma, não conseguimos ver a Deus. E se não vemos a Deus, temos uma visão distorcida do mundo, das pessoas e da nossa própria história. Aqui podemos dizer, não sabemos do que eles eram cegos, mas podemos até pensar assim, porque eram 2 cegos, e há 2 tipos de cegueira, não é? Biologicamente falando, os que nascem cego e os que ficam cego. E podemos então pensar, tantos aqueles que nascem cegos, isto é, que nunca foram iluminados ou que não tiveram a experiência de deixar o despertar da fé acontecer, ou inclusive aqueles que ficam cegos, que enxergavam e passaram a um dado momento a perder a visão, e que podemos pensar que são aqueles que foram iluminados pela graça do batismo, mas que por uma adversidade da vida,
por uma falta de cuidado de si, acabaram perdendo a visão plena, a visão do coração. Em os dois casos, o que está em xeque é a penumbra da alma. Quanto mais distantes de Deus, menos nós enxergamos. E isso, meus irmãos e irmãs, não é um elitismo da nossa parte, até porque sem Jesus nós não podemos ser salvos. Não se iluda achando que só suas boas obras vão te salvar, que só a sua caridade vai te salvar, que só porque você é uma pessoa boa é o bastante para você ser salvo. Sem Jesus não há salvação. Sem Jesus, até o bem que nós fazemos é estéril, porque não produz vida, nem para nós, nem para os outros. A nossa vida está escondida em Cristo. E só quem descobre Cristo, descobre a verdadeira vida, que impele-nos a ir ao encontro do outro, a fazer da nossa vida uma oferta sincera. Aí sim fazemos bem todas as coisas. Me recordo da palavra do Evangelho, quando as pessoas admiradas olhavam para Jesus e diziam: Ele fez bem todas as coisas. E por que Ele fez bem todas as coisas? Ora, porque Ele é a luz do mundo. De nada adianta, meus irmãos e irmãs, darmos um alimento que perece, se não ajudamos as pessoas a se tornarem melhores. Até o bem que nós fazemos sem Jesus é estéril, porque sem Jesus nunca nós conseguimos chegar à perfeição do amor. Ele é a medida certa do amor. E só Ele vai nos curando de dentro para fora. Por isso, o Evangelho que hoje nos é apresentado, nesta moldura, a moldura do tempo do Advento, é para nós uma comprovação clara dos sinais messiânicos que a primeira leitura nos apresenta. O profeta Isaías diz que quando viesse o Messias, os surdos ouviriam a palavra do livro. Qual livro, hein? A palavra de Deus, a Sagrada Escritura. E os olhos do cego verão no meio das trevas e das sombras. Os humildes aumentarão sua alegria no Senhor, e os mais pobres dos homens se rejubilarão no Santo de Israel. Bom, eis o verdadeiro sinal messiânico. Inclusive até viro a página. Aquilo que o profeta disse: se no tempo do Messias os surdos ouvirão, os cegos verão, os humildes se alegrarão, eis uma comprovação, 2 cegos que não enxergavam, agora milagrosamente passam a ver. Eis uma prova de que Jesus é o Messias esperado. Ele veio para descerrar o ouvido dos surdos e fazer os cegos enxergar, e os humildes exultar de alegria no Senhor. Agora, os sinais messiânicos da vinda do Cristo na carne são sinais prefigurativos do que Ele pode fazer na graça. Porque se nós fôssemos pôr na ponta do lápis os cegos, os coxos, os leprosos, os mudos, os surdos, os endemoniados que Jesus curou, não correspondem a 10% dos cegos, surdos, mudos, coxos, endemoniados que existiam no mundo na época de Jesus. E por que Jesus curou uns e não curou outros? Porque os sinais que Jesus operou com estes que Ele curou são prefigurações, isto é, são modelos de um modo particular que nos diz de um universal. Aquilo que Jesus fez com aquela meia dúzia de gente, vamos dizer assim, Ele pode fazer com toda a humanidade, e é sinal prefigurativo porque Ele faz com toda a humanidade, porque mais do que nos curar fisicamente,
Jesus veio para curar-nos espiritualmente, para nos devolver a comunhão com Deus. E vejam, meus irmãos e irmãs, esta comunhão com Deus só começa quando eu e você vivemos da fé. O justo vive pela fé. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Sem a fé não podemos sequer reconhecer Jesus e, portanto, sermos salvos. Aqui me recordo de uma homilia que escutei há alguns anos atrás. Porque o importante neste Evangelho de Mateus já foi dito aqui, até no versículo 28. Vou ler até o versículo 28. Partindo Jesus, 2 cegos o seguiram gritando: tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Se o Evangelho terminasse aqui, nós já poderíamos ter certeza de que esses 2 rapazes passaram a enxergar. Só que quem é cego nessa história somos eu e você. Por isso nós precisamos da conclusão de quando Jesus diz: seja feito conforme a vossa fé. E por que no versículo 28 já temos a certeza de que os cegos foram curados? Porque eles professaram a fé. Eles professaram que Jesus é o Senhor. Portanto, a pior das cegueiras já foi curada. Os olhos deles contemplaram a salvação. Nós, padres, os religiosos, os consagrados, rezamos isso toda noite antes de deitar. O cântico de Simeão que diz: deixai agora o vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor, porque os nossos olhos contemplaram a vossa salvação. Sim, ao longo do dia nós podemos contemplar a salvação que vem de Deus, que é Jesus. Como? No lugar privilegiado, nos sacramentos, na escuta atenta da sua palavra, nos sinais que acontecem ao redor de nós no dia a dia. Os nossos olhos podem ver, desde que tenhamos a fé. Por isso nós só vamos conseguir, meus irmãos e irmãs, participarmos do Cristo que virá na sua glória, para julgar os vivos e os mortos e dar àqueles que o amam o prêmio eterno da ressurreição da carne na vida com Ele, se hoje, no agora, nós o acolhemos pela fé. A pergunta é uma só: acreditais que eu posso? Aqui termino dizendo que a fé não é poder da mente, autossugestão, coisa psicológica, porque Jesus diz: seja feito conforme tu crestes. Não. A fé é uma confiança num outro, e esse outro é o próprio Cristo, que está para além de nós. Mas na nossa dimensão individual, a nossa fé consiste numa esperança firme naquilo que Ele nos prometeu. Que o Senhor hoje, a partir da escuta atenta da sua palavra, abra os nossos olhos, para que, contemplando que Ele já veio na nossa carne, e justamente porque veio na nossa carne, continua vindo a todo momento para descerrar os olhos do nosso coração, possamos estar preparados para ver na nossa carne, nos nossos olhos, a sua vinda gloriosa. Porque o Cristo que virá na sua glória é o mesmo Cristo que veio como o menino Jesus na nossa carne. Mas é também o mesmo Cristo que continua vindo a todo momento, com a sua graça, nos chamar para mais perto dele. Porque a fé só existe para isso, para fazer com que o meu e o seu coração bata uníssono ao coração de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Apresentemos pela fé